O oxigênio é um elemento químico de símbolo O, número atômico 8, 8 prótons e 8 elétrons, com massa atômica 16U. Representa aproximadamente 20% da composição da atmosfera terrestre. É um dos elementos mais importantes da química orgânica, participando de maneira relevante no ciclo energético dos seres vivos, sendo essencial na respiração celular dos organismos aeróbicos. A descoberta do oxigênio se deu principalmente graças aos experimentos do cientista Joseph Priestley, Lavoisier e Scheele. Ano de descobrimento: 1774. Em 1º de agosto de 1774, cerca de 5 meses depois da preparação do gás oxigênio por Priestley, ele obteve esse gás focando raios de sol em óxido vermelho de mercúrio, utilizando para isso duas lentes, uma com 16 e outra com 7 polegadas de diâmetro e distanciadas de 16 polegadas. O seu interesse surgiu quando introduziu o gás uma vela acesa que ardeu como uma chama extremamente vigorosa. Entre 1771 e 1773, o químico sueco Scheele preparou oxigênio a partir de nitrados e de outros métodos. Descobriu muitas das suas propriedades, tal como a capacidade de se combinar com os metais e com os fósforos. Os seus resultados, no entanto, apenas foram publicados em 1777. Dados da tabela periódica. O oxigênio pertence aos não-metais, grupo 16, segundo período. Elementos vizinhos: flúor e nitrogênio. As semelhanças são o estado da matéria, que é gasoso, por isso não se substituem. Ciclo do oxigênio. Os átomos do elemento oxigênio, utilizados pelos seres vivos, encontram-se combinados 2 a 2, constituindo o gás oxigênio, um dos componentes da atmosfera de nosso planeta, ou seja, associados ao hidrogênio, constituindo a água ou ainda na forma do gás carbônico. O oxigênio atmosférico, na forma de O2, é captado por plantas e animais para serem utilizados no processo de respiração. Nesse processo, o oxigênio combina com hidrogênio, formando moléculas de água. A água formada na respiração retorna para o ambiente através de transpiração e da excreção. É utilizada nas reações químicas do ser vivo, acabando por fornecer os hidrogênios e os oxigênios que farão parte da matéria orgânica. Nesse caso, o oxigênio voltará à atmosfera na forma de água e gás carbônico, por ocasião da morte consequente da decomposição do organismo. A água pode ser utilizada pelas plantas no processo de fotossíntese. Durante esse processo, as moléculas de água serão quebradas, passando os hidrogênios a fazer parte das moléculas orgânicas sintetizadas, e o oxigênio será liberado na atmosfera na forma de O2. Parte do oxigênio da atmosfera concentra-se entre 15 e 30 km da superfície. A radiação solar ultravioleta atinge as moléculas de oxigênio, que, ao absorver esse tipo de radiação, se quebra liberando átomos de oxigênio. Como são extremamente reativos, esses átomos reagem com outras moléculas de oxigênio, formando o ozônio. Seres vivos com oxigênio. Os seres vivos precisam do gás oxigênio para sobreviver. A principal forma de produção do oxigênio é a fotossíntese, realizada por todas as plantas e algumas algas. A fotossíntese é um processo pelo qual as plantas transformam água, gás carbônico na presença de luz, clorofila em compostos orgânicos bem mais energéticos. Outra forma de consumo do oxigênio é a decomposição da matéria orgânica e a oxidação dos minerais em exposição. Um exemplo da oxidação é a ferrugem.